Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago Ribeiro. Estou aqui com vocês hoje para a gente tentar gravar a palestra sobre modelagem de negócios inovadores, que a gente tentou transmitir pela plataforma Event. Tivemos alguns problemas técnicos, especialmente com relação ao áudio. E por conta disso, eu estou aqui hoje gravando essa palestra e vou disponibilizar essa palestra então em vídeo para vocês, para que vocês possam acessar o conteúdo. Bom, basicamente é isso. Eu sou um dos sócios fundadores de uma plataforma de crowdfunding chamada Sou Social, Ideias e Projetos, e também um dos responsáveis pelo nosso braço de educação chamado Sou Empreendedor, que desenvolve metodologias para ajudar pessoas que desejam transformar suas ideias em realidade. A Sou Social já nasce com essa missão, né, de concretizar ideias e realizar projetos. E como a gente percebe uma deficiência das pessoas com relação a algumas competências necessárias para se colocar projetos no crowdfunding, começamos a trabalhar com a parte de capacitação. E no momento que a gente está desenvolvendo, quer dizer, esse curso que eu estou desenvolvendo, chamado curso de modelagem de negócios inovadores, está dentro de uma nova área que nós estamos abrindo na Escola de Extensão do Estudo de Economia da Unicamp, com vistas ao empreendedorismo mais moderno, e ela foi feita para sensibilizar os nossos alunos da graduação, os alunos da graduação do Unicamp, a fazer essa disciplina. Por isso nós criamos essa palestra. Ela foi ministrada 2 vezes na Unicamp, Unicamp em Campinas, no Unicamp de Campinas, no Instituto de Economia, depois na Casa do Lago. E hoje, dia 18/10, a gente fez uma apresentação na Faculdade de Tecnologia em Limeira. Eu vou cortar aqui essa introdução e vamos começar então a palestra propriamente dita. Espero que vocês gostem e quaisquer dúvidas a gente está à disposição depois para esclarecer através do e-mail empreender@sou com L, sou de alma, souempreendedor.com.br. Legal? Eu agradeço então a audiência, espero que vocês gostem do conteúdo. Pessoal, boa noite, estou aqui novamente com vocês. Agora a gente vai começar de fato a apresentação da palestra. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a paciência da audiência. Bom, como eu comentei já anteriormente na introdução, nós pensamos essa palestra, né, nós formatamos essa palestra com vistas à sensibilização das pessoas para um curso que nós estamos oferecendo na Escola de Extensão. Nós estamos agora indo para a 3ª aula, que vai acontecer na quarta-feira da semana que vem. Bom, quando eu estava pensando, né, no conteúdo dessa palestra, o que seria importante conversar com vocês dentro dessa palestra, eu acabei me esbarrando com a seguinte notícia, né? Bill Gates volta a ser o homem mais rico do mundo, com fortuna de 72 bilhões de dólares. E você puxa, Bill Gates foi um empreendedor, quer dizer, é um empreendedor, né? É um grande empresário hoje, mas um empreendedor, um desbravador de uma era, um capitão da indústria, vamos dizer assim, de uma era, a era da tecnologia, a era da informática. E ele começou essa história, né, com uma startup chamada Microsoft, na década de 70 ainda, em 1975, juntamente com outra startup muito conhecida, que começou seu trabalho em 76, 2 startups que vão servir de pano de fundo para eu tratar de alguns conceitos que eu julgo importantes para o entendimento do conteúdo do nosso trabalho. Se a gente pensar no ano de 1975, 1976, uma revolução estava em curso. A revolução que estava em curso naquele momento era a indústria, né, das comunicações, a indústria da informática estava conseguindo reduzir o tamanho dos componentes, fazendo eles mais
com maior capacidade de processamento, maior capacidade de memória, nada comparável com o que nós temos hoje, mas iniciando a possibilidade da existência do computador pessoal, né, do personal computer. E aí surgem duas empresas. A primeira empresa, a gente pode ver o Bill Gates ainda bem novinho, com 16, 17 anos, que é uma parceria entre Bill Gates e Paul Allen, duas pessoas extremamente inteligentes, duas pessoas que passaram nas provas de seleção das universidades americanas no SAT, com nota máxima ou quase máxima, Paul Allen com a nota máxima, Bill Gates com 30 pontos, 40 pontos para a nota máxima, então pessoas muito acima da média, do ponto de vista do conhecimento, da inteligência, da capacidade. E por outro lado a gente tem também a Apple, né, surgindo aí com Steve Jobs e Steve Wozniak, sendo o Steve Wozniak, segundo as histórias que a gente ouve falar, o lado mais da engenharia, mais brilhante da Apple, né, naquele momento que nasce como Apple Computer, e logo em seguida, eu não sei exatamente o tempo, ela já vai ser incorporada e vai ganhar o Inc., né, Apple Computer Incorporated. Um exemplo interessante para a gente pensar duas coisas, né? Primeiro, as diferentes caminhos que essas empresas optaram no início do seu processo, né? No início das startups. Elas fizeram escolhas diferentes e, portanto, seguiram caminhos diferentes. Quais foram essas escolhas diferentes que a gente pode pensar? Primeira escolha diferente, a Microsoft se colocou numa posição de uma empresa business to business, né? Fazendo negócio com outras empresas e produzindo software no momento que a grande corrida era a corrida pelo personal computer, pelo computador pessoal, pelo hardware. Por sua vez, a Apple se colocou como uma empresa B2C, Business to Consumer, direto, querendo vender produtos para o consumidor, produzindo o hardware e o software específico. Elas tiveram sucesso, ambas as empresas hoje são empresas de grande sucesso, com faturamentos bastante equivalentes e com o mercado mundial, mas tiveram uma história diferente. Esse gráfico mostra o faturamento de ambas as empresas ao longo da história e revela para a gente diferenças muito grandes com relação aos faturamentos das empresas. A gente pega aqui na linha azul, que é o faturamento da Microsoft, e na linha roxa, acho que é essa cor aqui, é o faturamento da Apple. Aqui ele está muito próximo do zero nos primeiros anos, porque na verdade o faturamento cresce de maneira assombrosa, né? E a escala do gráfico não permite que aqui apareça a diferença, mas eles têm lucros. O que a gente vê onde tem essa caveirinha aqui, na verdade, que nós temos um momento em que a Apple, na verdade, quase fecha, né, as atividades, quase encerra as atividades, né, e vai ser salva exatamente pela Microsoft nesse momento. Então, e é o momento também do retorno do Steve Jobs, né, à frente da Apple, que tinha sido mandado embora pelo conselho, né, no período anterior, e é chamado de volta para tentar salvar a empresa que estava à beira da falência. Então é um período importante e a gente vai ver a virada, né, da Apple nos anos 2000. Então essas duas escolhas, né, B2B e B2C, vão trazer para nós agora o primeiro conceito que eu gostaria de trabalhar, o conceito da escalabilidade. As startups que a gente ouve falar, elas estão sempre em busca da escalabilidade, da replicabilidade dos modelos de negócio, portanto elas estão buscando um crescimento acelerado do negócio, quer dizer, ganhar escala com rapidez. Isso envolve duas coisas, né? Por um lado, envolve existir um mercado potencial já grande, latente, aguardando por essa tecnologia. E por outro lado, a capacidade de se escalar esse negócio com velocidade. E essa capacidade de escalar o negócio com velocidade está muito associada a uma estrutura específica de custos, né, que a gente vai chamar isso de alavancagem operacional. As empresas com grande alavancagem operacional têm uma estrutura predominantemente
composta de custos fixos e, portanto, elas têm uma barreira, né, inicial, tem uma dificuldade inicial de você conseguir ultrapassar o ponto de nivelamento, o ponto de equilíbrio, mas depois que você ultrapassa esse ponto de nivelamento, esse ponto de equilíbrio, há uma tendência de descolamento das receitas com relação aos custos, como está demonstrado nesse gráfico. Né? Você verifica isso, por quê? Porque, na verdade, a partir do momento que você atinge o ponto de equilíbrio, cada produto a mais vendido vai contribuir com a sua margem de contribuição, vai contribuir para o aumento das receitas, já que você já custeou, a maioria dos seus custos foram pagos pelos produtos que já foram vendidos antes dele. Né? Portanto, cada vez que você tem uma demanda superior a esse ponto de nivelamento, você tem um crescimento exponencial aí do seu lucro bruto, vamos chamar assim, né? Da sua capacidade, das suas sobras. Portanto, as empresas então que têm a opção do software, né? Fazem a opção do software, têm muito mais capacidade de escalar o seu negócio, exatamente porque os custos estão concentrados em pesquisa e desenvolvimento e infraestrutura. Eu tenho uma infraestrutura que comporta um número grande de usuários e eu já desenvolvi o software, basicamente eu tenho custos que estão associados às pessoas que estão trabalhando na minha empresa. Portanto, uma vez que eu conseguir pagar esses custos, o que entra para a minha empresa são sobras, está entrando dinheiro que vai entrar diretamente para o meu lucro. Então, a capacidade de escalabilidade mostrada, né, nos gráficos diferentes da Apple e da Microsoft são muito esclarecedoras nesse sentido. Mas a Apple ela vai conseguir escalar o negócio, né? Ela vai eventualmente ultrapassar a Microsoft em receitas em 2012 ainda, se não me engano. Em 2013 ela continua na frente e vocês vão perceber que houve uma mudança no modelo de negócio da Apple. A Apple inclusive deixa de chamar Apple Computer e passa a se chamar apenas Apple, né? E ele foi pensado pelo Steve Jobs, né? O Steve Jobs, observando as tendências, né, o mercado, percebeu que as pessoas, desde 79, quando a Sony lançou o Walkman, gostavam de escutar suas músicas através de aparelhos, de fones de ouvido, em aparelhos portáteis individuais. Né? Então, existia um consumo. A Apple, na tentativa de recuperar, né, todo esse período, né, que ela passou, sufoco, buscando trabalhar alterações, mudanças importantes aí no modelo de negócio da Apple, que vai inclusive alterar seu nome de Apple Computer para Apple apenas, e ele vai fazer isso observando tendências. Né? A primeira tendência que ele vai observar é a tendência das pessoas de ouvirem músicas através de equipamentos portáteis com fone de ouvido. A gente conhece isso desde 1979, que a Sony lançou o Walkman. O Walkman é uma marca registrada da Sony. Né? Ela foi lançada em 1979, desde 79. Já conhecia essa vontade, essa necessidade das pessoas, esse desejo das pessoas de escutarem músicas individualmente, reservadamente através do aparelho portátil. Em 98, né, já em 98 a Coreia na Coreia na verdade se lançou o primeiro MP3 player, né, e que também inspirou a Apple no caminho que ela ia seguir. Mas acho que a grande inspiração da Apple foi Napster, né, que acabou sendo considerado ilegal e quase presos e foram fechados pela indústria fonográfica e acabaram, na verdade, encerrando precocemente aí um caminho. Hoje a Napster existe novamente, legalizada, e eles criaram, na verdade, esse caminho do peer-to-peer, né, de música de pessoas para as pessoas, e, na verdade, descobriu-se nesse momento que as pessoas gostavam, desejavam ouvir músicas, ter músicas que não só ter o disco inteiro, mas algumas músicas separadas dos álbuns que elas foram inicialmente construídas. Ele, observando isso, vai tentar desamarrar esses nós, né? E ele vai conseguir fazer isso, vai conseguir a liberação da indústria da música
para vender as músicas individualmente, num formato novo, através de uma loja chamada iTunes, que foi lançada em janeiro de 2001. Nesse mesmo ano, em outubro de 2001, é lançado então o primeiro iPod, que vai abrir o caminho para o novo caminho, né, para o avanço da Apple, para a Apple se tornar uma empresa de massa, uma empresa onde conquistou o grande mercado mundial. Então, basicamente, esse case é interessante para a gente pensar que nesse momento a Apple se transforma numa plataforma multilateral, unindo produtores de música e consumidores de música através da compra de música por unidade a 99 centavos, e eles vão criar a cauda longa da música, a primeira expressão da cauda longa da música, que é um conceito também importante para a gente. Um conceito que foi cunhado por Chris Anderson, o diretor executivo da revista Wired, em outubro de 2004, num artigo que ele escreveu para a revista Wired, e depois ele vai escrever esse livro em 2006 com vários colaboradores. Né? Então é importante a gente entender esse conceito, porque esse conceito ele vai ser importante para a gente pensar tanto como a nossa startup vai encontrar os adotantes iniciais, os early adopters, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a curva de adoção de tecnologia, e também para entender como a gente pode se inserir eventualmente nessa possibilidade de negócio que existe. Eu estou usando esse gráfico bonitinho do dinossauro, mas a gente pensar isso é uma curva ABC, uma curva de produtos, uma curva que está fazendo você tem uma concentração de, pensando em músicas, por exemplo, tem uma concentração de downloads no conjunto reduzido de músicas no início da distribuição, e depois poucos downloads ao longo de uma cauda bem longa dessa distribuição. Por isso que se convencionou chamar long tail, cauda longa, é um termo que não é invenção do Chris Anderson, mas ele é que acabou dando esse entendimento. Chris Anderson vai comparar o que ele chamou de economia da escassez do século XX com a economia da abundância do século XXI. E ele vai abordar isso da seguinte maneira. No século XX, as empresas elas viviam, né, elas tinham restrições muito grandes com relação ao espaço. A televisão tinha sua programação, a rádio tem, por mais que ela fique 24 horas, ela tenha só as 24 horas para transmitir músicas, as salas de cinema têm que escolher quais são os filmes que vão passar, e portanto uma loja de disco tem que escolher quais são os discos que vão quais são os discos que vão ser vendidos na loja, e elas fazem essas escolhas com base numa lei, na lei de Pareto, que vai dizer o seguinte: 20% dos produtos geram 80% das receitas, que são exatamente os produtos que estão concentrados aqui, né, na cabeça do dinossauro e nas primeiras pernas, né? São os produtos mais consumidos, né? Mais genericamente e mais específicos, né? Os produtos da cauda são produtos de nicho, os produtos mais à frente são produtos de massa, né? No eixo Y a gente tem quantas vezes esses produtos são vendidos. O que vai acontecer no século XXI, basicamente, na visão dele, é: primeiro, há uma revolução com relação à estocagem, né? Nós vamos criar alguns produtos que são baseados em bits e bytes. Os exemplos principais que a gente tem são as músicas, os vídeos e documentos, né? Hoje a gente tem e-books e outras possibilidades de material escrito que a gente pode fazer o download, pode ler. Portanto, esses foram os primeiros mercados de cauda longa que foram criados, né? Os aplicativos são mercado de cauda longa também. Isso também foi possível por uma segunda revolução, que é a revolução dos meios de busca na internet, né? Google foi a primeira grande resposta a como organizar toda essa informação que estava sendo espalhada pela rede e a gente não conseguia de modo algum organizar. E o Google, com seu algoritmo, acabou possibilitando a organização dessas informações e possibilitando, então, portanto, que o consumidor encontre o produto o mais distante na cauda longa que ele esteja, a gente consegue encontrar o produto. Essa grande revolução vai ser muito importante, tanto para a gente entender o papel do adotante inicial na nossa startup, quanto para entender que é possível ganhar dinheiro com a cauda longa. Se eu pensar nos aplicativos, por exemplo, da Android, se eu pegar os 5 maiores downloads de aplicativos do Android, eu acho que eles correspondem a 40% dos downloads.
Se eu pegar o milésimo aplicativo, ele responde a 6% dos downloads até lá. Né? E se eu pegar o milésimo, eu tenho mais 99 mil aplicativos que vão compor a cauda longa da distribuição. Então, poucos são aqueles que ganham dinheiro fazendo aplicativos, mais Android, o iTunes e todas as plataformas que comercializam produtos de cauda longa ganham dinheiro com seus produtos, né, e serviços. Então, são duas coisas importantes para a gente pensar. Então, basicamente assim, a grande sacada do Steve Jobs, né, na Apple foi amarrar essas pontas. Já conhecia uma série de coisas, já conhecia uma série de tendências, mas o grande desafio, a grande sacada dele foi conseguir convencer a indústria da música que vender a música por unidade não ia destruir a indústria fonográfica pelo contrário. Então, a gente já vinha falando, essa é uma terceira curva, que é uma curva muito importante para nós, que é a curva da adoção de tecnologia. Esse termo, essa curva, ela aparece nesse livro do Geoffrey Moore, Crossing the Chasm. Ele não está traduzido para o português ainda, mas é um livro importante para a leitura. E ele vai mostrar o seguinte: os produtos, né, para ganhar o mercado de massa, eles precisam atravessar uma fronteira que se encontra entre os 13 e os 18,5% da população, que é esse abismo que está no meio aí dos adotantes iniciais. Né? Nós temos um primeiro grupo de pioneiros, que são as pessoas que estão criando as startups, que estão criando as tecnologias. Temos um segundo grupo dos visionários, que são os nossos adotantes iniciais, os early adopters, aqueles que vão comprar essa tecnologia, mesmo que ela ainda não esteja perfeitamente acabada e não esteja massificada. E quando um conjunto expressivo desses visionários, né, comprarem, que a gente não sabe exatamente qual é esse número, adquirirem o produto, validarem o produto, só então a maioria cínica, conservadora, pragmática, né, a early majority, a late majority, que correspondem a 68% da população, vão então se adquirir o produto. Então nós temos esse desafio de fazer, e foi exatamente o que a Apple conseguiu fazer com o iPod, depois com o iPhone, iPad e assim por diante. Ela se tornou uma empresa que atende o gosto da grande maioria da população mundial, portanto ela ganhou escala no negócio. A gente pode ver aqui os gráficos demonstrando faturamento e as margens, né, da Google, da Microsoft e da Apple. A gente vê no primeiro gráfico como a Apple verdinha tem faturamentos expressivamente superiores ao Google e a Microsoft, mas nesse segundo gráfico a gente vê a Microsoft em azul continua tendo margens superiores às demais concorrentes, né? Com a Google com margens até possivelmente melhores do que a Microsoft, porque ela está com faturamento menor e com margens próximas da Microsoft. Então, essa é a primeira parte da palestra, uma parte para que vocês entendessem alguns conceitos. Eu vou começar agora a conversar um pouquinho com vocês sobre o processo de empreendedor, a nossa visão sobre o processo de empreendedor, né, em contraponto àquela visão do perfil empreendedor. Né? Eu acho que assim, os empreendedores podem até ter um tipo de perfil, mas acho que o perfil está mais associado à capacidade deles de decidir. Né? E aí eu coloco essa frase: nada é mais difícil, por isso mais valioso que ser capaz de decidir, uma frase de Napoleão Bonaparte. E é uma frase que ilustra bem o que se precisa fazer. Quer dizer, para eu empreender, né, que vai significar eu resolver um problema, suprir uma necessidade, ou realizar um desejo, ou eventualmente criar um desejo de um conjunto de pessoas, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso, né, sair da zona de conforto, eu preciso decidir. Nós, como mecanismo de defesa, imagina, criamos padrões de decisão, padrões de comportamento que nos ajudam, de certa forma, no nosso dia a dia. Imagina se todas as nossas decisões tivessem que ser conscientes. Né? Se a roupa que eu vou vestir, que a pasta de dente que eu vou
escovar, para trocar a marcha do carro. Então tem muitas coisas que são positivas, a gente leva para o inconsciente e toma isso, ajuda a gente a viver o dia a dia. O problema é que uma parte, esse piloto automático, ele tem vida própria e ele acaba assumindo a nossa vida, a nossa vida estratégica, né? Ele acaba tomando decisões estratégicas, acaba mantendo a gente numa zona em que a gente não, eventualmente não é feliz, mas também não consegue muito sair dali. Então, eu digo sair da zona de conforto porque empreender vai implicar em a gente construir competências, né? Construir competências e construir competências nesses termos aí que eu emprestei aqui dos recursos humanos, usando a tecnologia do chá, né? E aí, usando essa outra frase, empreender não é nem ciência nem arte, é uma prática. Ela está dizendo, na verdade, que é uma coisa e outra, né? São as três coisas, ciência, é arte e é uma prática. Tem um pouco de ciência, tem um pouco de coisas inatas e também é uma prática que a gente tem que desenvolver. Então, basicamente, a gente precisa de conhecimentos que a gente tem que adquirir. Existe a possibilidade de adquirir conhecimento. Hoje, mais do que nunca, o conhecimento está acessível para quem quer. A gente precisa também desenvolver habilidades. E aí não adianta a gente imaginar que a gente desenvolve habilidades da noite para o dia. A gente tem que praticar, né? E a gente também tem que ter atitudes de liderança, atitudes de buscar, atitudes de fazer, atitudes de tomar a frente, que podem ser inatas ou podem ser estimuladas. Então, qualquer uma dessas três coisas, na minha visão, podem ser desenvolvidas, não tendo assim um perfil de empreendedor. O perfil de empreendedor, na minha visão, é aquela pessoa disposta a isso, disposta a ir atrás dos seus sonhos, disposta a desenvolver as competências, dispostas a construir, né? Nós podemos pensar assim, as etapas, né, do processo empreendedor englobam desde a incubação da ideia, o início do empreendimento e a consolidação inicial desse empreendimento. Para serem percorridas, né, para a gente percorrer essa trajetória de incubar, iniciar o empreendimento, consolidar o empreendimento, a gente vai precisar de uma ação organizada, sistemática, né, de fatores que motivem o empreendedor a fazer isso, que possibilitem que ele desenvolva as competências e que formem para ele uma rede de proteção, uma rede de sustentação, né, que são as incubadoras, as aceleradoras, esses cursos como a gente está fazendo, e também recursos financeiros disponíveis, que é também uma busca aí do governo, da iniciativa privada, através do Venture Capital e de programas como o Startup Brasil, por exemplo, que estão em andamento. Bom, nós estamos entrando agora finalmente na fase, acho que todos estavam esperando, nós vamos falar um pouco sobre modalidade de negócio. O primeiro ponto que a gente vai tratar agora é conceituar startups, né? O que é uma startup? Uma startup é uma empresa nascente, a definição startup, a tradução de startup é isso, uma empresa iniciante, uma empresa sendo iniciada, mas a gente vai pegar esses dois nomes que são bastante expressivos aí no meio, que é Steve Blank e o Eric Ries, e vamos juntar as duas definições dele para uma definição que a gente pode adotar. Não é uma definição universal, mas é uma definição que nós vamos trabalhar aqui para a gente ter uma noção do que ele está falando. Uma startup é uma organização formada para a busca de um modelo de negócios escalável e repetitivo. Então, essas duas palavras tem três palavras importantes. Três termos. Modelo de negócios. Uma organização que está buscando um modelo de negócios que seja, ao mesmo tempo, escalável e repetitivo. E ela está fazendo isso, né? E aqui o arquivo vai dizer, uma instituição humana desenhada para entregar um novo produto ou serviço sob condições de extrema incerteza. Então a gente pode pensar assim, é uma, né, organização formada na busca de um modelo de negócio escalável e repetitivo, né, sob condições de extrema incerteza. Aí a gente vai ter um espaço. E aí, por que sob incerteza? 9 entre 10 startups falham. 9 entre 10 startups que tentam começar um negócio falham. Dessa uma startup que começou o negócio, né, 66% delas, né, dessas startups que conseguem avançar, atingiram sucesso, mudaram seus planos ao longo desse caminho. E aí vem essa frase, o que importa não é o melhor plano A, mas encontrar um que funcione antes de acabar com os recursos.
Isso eu acho que é muito importante para a gente entender. Essa frase eu escutei num curso que eu fiz da Beastart, é um pessoal bem legal que eu gosto muito, Maurílio, tem mais outros dois sócios que agora não estão me fugindo o nome, mas eu já fiz os cursos dele e acho muito bom os cursos que eles dão. Tem vários cursos aí, EAD, Beastart, Beastart. Gosto bastante deles. Vamos começar então a falar um pouco sobre a primeira ferramenta importante aqui, é o Business Model Canvas, acho que todos já ouviram falar de uma maneira, né? O Business Model Generation, que é o livro do Alexander Osterwalder e do Yves Pignet. Ele vai descrever para nós como é que a nossa empresa vai criar, como é que a nossa empresa vai entregar e como é que a nossa empresa vai capturar de volta esse valor. O que significa criar valor? Eu tenho um segmento de clientes, eu tenho uma pessoa, um conjunto de pessoas que tem um problema, que tem uma necessidade ou que tem um desejo. E eu vou me colocar na posição de resolver esse problema, de suprir essa necessidade, de realizar esse desejo dessas pessoas. Para isso, eu estou criando um valor para elas. Se eu estou resolvendo um problema, eu estou criando um valor. Só que elas têm que acessar esse produto, esse serviço de alguma forma. Então, a gente tem que encontrar uma maneira para essas pessoas conhecerem o nosso trabalho e acessarem o nosso trabalho, comprarem o nosso trabalho. Quer dizer, a gente precisa fazer esse valor chegar até elas. E, ao mesmo tempo, para ser sustentável o nosso negócio, nós precisamos capturar de volta isso em termos de receita para a nossa empresa. Correto? Então, esses três, né, criar, entregar e capturar, é um ciclo que tem que se fechar e ele tem que estar sempre na nossa ótica empreendedora. Nós temos que pensar nesses três caminhos desde o início. Mesmo que no início a gente não consiga capturar valor e esse valor vai ser capturado lá adiante, ele tem que estar no escopo do nosso trabalho, tem que estar claro para a gente como é que a gente vai fazer isso. Mesmo que a gente leve um tempo para conseguir efetivamente capturar esse valor, ele tem que estar desde o começo claro para a gente. Então, o modelo de negócios que vocês estão vendo aí, talvez pela primeira vez, alguns, mas a maioria de vocês já viram, né? Ele é formado por 9 blocos, os 9 blocos que são organizados aqui. Né? O primeiro bloco é o bloco do segmento de clientes, que é esse bloco aqui. O segundo bloco é a proposição de valor, os canais pelos quais os produtos e serviços vão chegar aos nossos clientes, como nós vamos nos relacionar nesses canais e como nós vamos capturar o valor através dos fluxos de receita. Esse lado direito do Canvas, chamado também front-end do Canvas, é o lado de fora da nossa empresa, correto? E esse lado de dentro, composto por mais 4 blocos, é o lado de fora, é o lado de dentro da nossa empresa. E, portanto, a gente tem que pensar o seguinte: quais são os recursos que eu preciso, né? Quais são as atividades, quais são as parcerias estratégicas e quais são os custos que então a minha empresa vai ter. Vamos passar agora bloco a bloco, para que vocês entendam. Então, o primeiro bloco que a gente tem que pensar são segmentos de clientes. Quem são os nossos segmentos de clientes principais? Para quem é que nós vamos criar valor? Para quem é que nós vamos desenvolver um produto ou serviço? Segmentos de clientes, então, são essenciais para o nosso projeto. Esse segmento de clientes, né, eles estão buscando uma solução, eles estão buscando resolver uma necessidade, eles estão buscando suprir um desejo e, portanto, eles querem saber qual é a nossa proposta de valor, o que nós estamos entregando que eles têm interesse, né? Que eles se identificam e que eles se beneficiam. O que nós estamos fazendo que vai beneficiar eles? Quando a gente tem claro esses dois pontos do Canvas, a gente pode partir para o terceiro ponto que são os canais. Aí nos canais nós temos que pensar como é que o nosso cliente vai ficar sabendo do nosso produto, como é que o nosso cliente vai poder comprar o nosso produto. Depois que ele comprou o nosso produto, como é que ele vai receber esse produto? Depois que ele recebeu esse produto, se esse produto dá algum problema, como é que ele vai receber suporte para isso? Né? Então são os canais de comunicação, de vendas, de distribuição, de pós-venda, que a gente tem que pensar como vão funcionar no nosso negócio. Para cada um desses canais é importante a gente definir também qual vai ser a forma de relacionamento que a gente vai ter com o nosso cliente em cada um desses canais. Pensando assim, só para um exemplo muito claro que acho que para todo mundo, pensando na empresa, por exemplo, a minha empresa ela tem um telefone celular atualmente TIM.
Quando eu vou comprar um celular da TIM, eles vão mandar na minha empresa um vendedor que vai lá chavecar, me vender, falar que tem uma série de vantagens e tal. Primeira conta errada que chegar, o primeiro problema que eu tiver, eu vou tentar falar com esse vendedor e nunca mais vou conseguir falar com ele e eu vou ter que ligar para o telefone asterisco alguma coisa da TIM e eu vou cair na vala comum e vou ter que resolver meu problema no canal de pós-venda deles, que funciona da mesmo modo para todos. Portanto, eles têm relacionamentos diferentes dependendo do canal e assim a gente também pode ter na nossa empresa. Quando a gente tiver esse claro, esse estudo claro, eu preciso definir, bom, tá bom, como é que então meu cliente vai pagar pelo serviço, pelo produto? Ele vai comprar produto, ele vai pagar uma assinatura, ele vai poder ser um usuário, vamos fazer um modelo freemium, um modelo, você tem várias possibilidades de inovar na forma de capturar valor. Né? Depois que a gente consegue fechar o front-end do nosso business model, né, do nosso canvas, a gente pode entrar no lado de dentro dele e a gente precisa pensar, bom, tá bom, para eu construir essa proposta de valor, para eu entregar essa proposta de valor por esses canais, me relacionando dessa forma e capturando as receitas, né, quais são os recursos que eu preciso? Recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos, o que eu preciso ter em termos de recurso para fazer isso? Uma vez que eu sei o que eu preciso ter, quais são as atividades-chave que a minha empresa vai executar? E quais atividades, eventualmente, ela vai terceirizar? Ou quais recursos também ela vai precisar de um parceiro? Quais são as parcerias estratégicas que a empresa vai precisar fazer nesse momento inicial? Né? Do ponto de vista dos recursos, das atividades, o que eu posso emprestar de alguém, o que eu posso estabelecer com alguém, tem algum insumo, alguma matéria-prima importante para o meu negócio, que é importante que eu faça uma parceria para que ele não falte, né? Então você pode pensar em diversas coisas. E, por fim, a gente fecha a estrutura de custos do nosso business model. Isso não é um curso de business model, é uma palestra, então eu vou encerrar por aqui, isso para a gente poder dar prosseguimento e terminar. Então, essa última frase que é importante, o seu modelo de negócios é o seu produto. O seu produto não é a sua proposta de valor. Sua proposta de valor é o que vai diferenciar a sua solução das demais soluções do mercado. Mas o seu produto é o conjunto, é isso aqui tudo. É a forma como sua empresa vai se articular. A forma como sua empresa vai criar, entregar e capturar valor. Esse é o seu produto. Né? Isso aqui é um exemplo de um business model canvas que você pode fazer o download, imprimir um A2, imprimir um A1, um A3, o tamanho que você quiser, numa gráfica que você conseguir o tamanho, cola isso na parede e com seus amigos pode usar os post-its. A única dica que tem é, para cada segmento de clientes que você vai trabalhar, você pode ou fazer um canvas separado, ou você pode usar cores de post-its diferentes. Amarelo normalmente são, questões que aparecem gerais, que são proposições de valor gerais, que são relacionamentos gerais, e quando você vai trabalhando com outras cores, quando há alguma diferença em algum dos blocos do Canvas, você usa o post-it de outras cores. A gente vai falar um pouquinho dessa metodologia aqui do desenvolvimento de clientes, que foi desenvolvido por Steve Blank nesse livro, Do Sonho à Realização em 4 Passos. Né? E aí é importante a gente entender o seguinte, né? O que Steve Blank está pensando? O que na verdade todas essas pessoas do Lean Canvas, do Lean Startup estão pensando quando estão criando essas ferramentas para nós? Estão verificando o seguinte, antes da bolha.com havia uma tendência das startups buscarem escalar o negócio antes de ter certeza que aquele negócio realmente vai funcionar. Existia um grande risco do negócio falhar e você perder um volume muito grande de dinheiro. Você esperava estar com o produto todo acabado para validar suas hipóteses. Nós estamos trabalhando com hipóteses num ambiente de extrema incerteza. Nós não sabemos, né, se o problema que nós estamos trabalhando é real, se existe demanda de fato no mercado que está desejando solucionar, se essa solução que a gente está propondo é a que os clientes buscam. Então a gente precisa fazer primeiro a descoberta. Esse segmento de cliente que eu estou pensando, ele é o segmento que realmente está interessado na minha solução? Então eu vou
validar essa primeira hipótese, né? Se o meu problema é real, se existe demanda para solucionar, se esse segmento de clientes que eu estou dizendo que é o segmento. Então, essa primeira fase, né, que aí pode levar de 6 meses, 2 anos, 3 anos, não tem uma definição muito clara, que é a fase de iteração, que está relacionada à aprendizagem e descoberta. Então, as startups, esse modelo Lean Startup é um modelo que vai privilegiar o aprendizado. Como é que eu aprendo o máximo possível antes de colocar, de fato, um monte de dinheiro na minha empresa e se der errado, eu vou perder muito dinheiro. Então, o primeiro passo é fazer a descoberta dos clientes. Uma vez que a gente fez a descoberta dos clientes, a gente tem que validar o nosso modelo de negócio, né? Meu modelo de negócio é o ideal, meu processo de vendas funciona, né? E quando a gente começa a perceber isso, a gente esses ciclos eles se encerram entre eles mesmos. Você vai, para, avalia, né? Se isso funcionar, se não funcionar, você faz o pivô, buscando por um negócio. Então você vai fazer o pivô significa o quê? Vou reformular meu modelo de negócios, vou começar de novo, buscando os clientes e tentando validar minhas hipóteses. Uma vez que a gente passou daqui, né, que 7% mais ou menos das startups passam por esse segundo passo, né, passam para a fase de execução e crescimento e escala, né? Então, nessa primeira fase de geração de demanda, a gente vai executar o que foi aprendido nesse processo de aprendizagem, e no segundo momento a gente vai redefinir os processos e buscar otimizar o nosso negócio, e aí transformar numa empresa propriamente dita. Nessa primeira fase, nós estamos trabalhando mais com a gestão de projeto do que com a gestão de uma empresa propriamente dita. E aqui a gente já começa a carecer de competências de gestão empresarial, diferente daquela primeira etapa. Vamos falar um pouquinho sobre o Lean Startup, né? São modelos de gestão de startups que foram desenvolvidos por Eric Ries, por Ash Maurya, né? Ash Maurya é menos conhecido, mas tem umas coisas muito legais. O Eric Ries é bem conhecido por esse livro de startup de Chuca. Lean Startup é um método para reduzir os riscos e aumentar as chances de sucesso, otimizando os recursos. Daí que vem o termo Lean, né? O Lean vem exatamente dessa visão dos japoneses, né, com a Toyota, com Lean Manufacturing, de evitar desperdício. O 5S, 6 Sigma, todas essas metodologias que eles criaram para reduzir desperdício, para melhorar a produtividade, né, just in time, coisas do tipo, são esse processo. O Lean Startup é um processo de aprendizagem, tentando otimizar os recursos que a gente tem. A gente faz isso num ciclo científico, um ciclo PDCA, um Plan, Do, Check, Act, um Plan, Do, Study, Act, como as pessoas chamam assim, que vai ser basicamente essa ideia. Quando eu tenho uma ideia, vou transformar isso num produto, né? Vou construir, vou monitorar, ver como os meus clientes respondem a esse produto e vou aprender com isso. Eu vou ou mudar, fazer o pivô, ou vou perseverar na minha estratégia, né? Para isso, uma das coisas importantes aí que o Arquivo vai desenvolver é o conceito do MVP, que é o Minimum Viable Product, produto mínimo viável, que vai ajudar o empreendedor, então, a validar suas hipóteses. O MVP tem como definição o seguinte: o mínimo conjunto de funcionalidades que permite uma ação e aprendizado sobre os clientes ou usuários. A sua origem remete ao mantra Release Early, Release Often, das metodologias ágeis de desenvolvimento, né, que a gente vê para software. Prática que coloca o feedback real dos usuários como norte da evolução do software. É possível fazer isso para outros produtos que não sejam software, mas vai requerer criatividade, vai requerer mais aprofundamento. Não vou cantar aqui, não vou dizer, não há uma fórmula para fazer isso, mas o caminho é tentar economizar, não economizar dinheiro, tentar economizar recursos gerais, tempo, né, que é um recurso importante quando a gente está pensando no projeto, para validar nossas hipóteses, aprender o máximo possível, no menor tempo possível, gastando o mínimo possível. Esse processo ele vai se dar, né, com um método, né? Tem outros métodos, esse método é interessante também, aprendi também no curso de Lean Canvas com o pessoal da Beastart, achei muito interessante. Estão usando a metodologia do Ash Maurya,
usando o Lean Canvas, a gente vai ver um pouquinho o que é esse Lean Canvas, a gente pensar o Business Model Canvas está falando da operação da nossa empresa e o Lean Canvas está montando um projeto de validação das nossas hipóteses. Primeiro, então, o primeiro passo é documentar o seu plano A, que é montar o nosso Business Model, por exemplo. Identificar as partes mais arriscadas do nosso plano. Quais são as variáveis mais arriscadas que nós temos? E testar isso sistematicamente. Aí vamos entender aqui o que esse Lean Canvas se diferencia do Business Model Canvas. Ele começa do mesmo jeito. Está usando os mesmos 9 blocos, só que os 9 blocos estão organizados de forma diferente, né, com objetivos diferentes. O primeiro bloco continua sendo o segmento de cliente. Quem é o público-alvo para quem a gente vai vender? Mas em seguida a gente responde qual é o problema. Qual é o problema que nós estamos tentando resolver? Quais os 3 principais problemas que nós estamos tentando resolver? E vai ter um bloco que não aparece no Business Model, que é qual é a nossa solução. No Business Model aparece a nossa proposta de valor, não a nossa solução. Quais são as 3 funcionalidades, principais funcionalidades do nosso software, do nosso produto? Qual é a mensagem, né? Qual é a nossa proposta de valor? E aí ele fala, a mensagem única, clara e convincente que indica o motivo de sua solução ser diferente e valer a pena prestar atenção. É como o seu produto vai se diferenciar do seu concorrente. Aí a gente tem que pensar um outro quadrante aqui, um outro bloquinho, que vai falar da vantagem injusta. Nem todas as startups têm vantagem injusta. Esse bloquinho pode ficar em branco durante um bom tempo. O que não pode ser facilmente copiado ou comprado no mercado? E aí a gente está falando de patentes, de contratos, de coisas do tipo que podem proteger o investidor. Suponha-se que eu sou um investidor, eu vou lá e coloco 10 milhões numa empresa que fez aplicativo de táxi. E no mês seguinte tem 5 empresas fazendo aplicativo de táxi. Eu fico louco, né? Então é desse tipo de coisa que a gente deve se defender. Aí quando a gente pensa nos canais, ele não está pensando nos canais de venda, distribuição, ele está pensando qual é o caminho até chegar nos clientes, especialmente qual é o caminho até chegar nos early adopters, né? Os adotantes iniciais. E quais as métricas que nós vamos medir se nós estamos tendo sucesso no aprendizado, né? Se a empresa está escalando o negócio, nós estamos aprendendo, como é que a gente vai saber se a gente está andando para frente, se a gente está evoluindo? Então, quais são as métricas? Quais são as principais atividades que a gente vai medir e como a gente vai medir essas atividades? Né? Aqui a gente fecha o modelo de receitas, as margens de lucro esperadas, com base nos custos de aquisição do cliente, custos de distribuição, tecnologia, pessoas, etc. Isso não muda muito com relação ao Canvas tradicional. A ideia desse processo de Lean é a gente conseguir coordenar esses 3 processos. Ter velocidade e foco no aprendizado. Né? Se a gente tiver velocidade de aprendizado, a gente pode ter uma otimização prematura do nosso negócio. Se a gente tiver só velocidade com foco, a gente pode andar em círculos e não ir para lugar nenhum. Se eu tiver aprendizado e foco, mas não tiver velocidade, eu corro o risco de ficar sem recurso. Então a busca é pelo estado de aprendizado ótimo. Assim que a gente vai ter que tentar construir. A gente está chegando na parte final da palestra. Eu agradeço uma vez a ciência. Os riscos do projeto. Quais são os riscos do nosso projeto? Primeiro é o risco de produto. Eu não consegui desenvolver o produto certo para aquele mercado. Segundo é o risco de clientes, quer dizer, eu não consegui construir um caminho para os clientes consumirem meu produto. E o terceiro é o risco de mercado, que é não construir um negócio viável, quer dizer, o negócio não funcionou. Aqui é interessante a gente pensar o seguinte, a gente está pegando, especialmente quando quem trabalha com tecnologia, né, tem um carinho muito especial pela solução dele. Está olhando, está trabalhando, passa horas e horas programando, e vai e faz e tal, e esquece do restante do Business Model Canvas, restante do Canvas que tem 9 blocos. Né? Então é importante que o empreendedor tenha essa visão e consiga olhar para os demais blocos. Né? Aí a gente pega a visão do cliente. O cliente está, primeira coisa, ele quer saber se ele se identifica com o seu modelo de negócios. O segundo ponto que ele vai observar é se ele tem algum benefício comprando o seu produto de fato. Se para ele é um benefício. E ele vai olhar também para o preço do seu produto, né? O custo-benefício. Vai sempre avaliar, né? Vai ter a identificação, custo-benefício. Então, e a visão do empreendedor vai levar em consideração algumas coisas a mais. Né? Primeira coisa, ele vai também olhar para o segmento de cliente, mas quer saber qual é o potencial de tamanho, de capacidade, de receita que esse segmento pode gerar. Se existe alguma defesa
se sua empresa tem alguma vantagem que pode defender o dinheiro que ele vai colocar na sua empresa, né? Se a sua empresa está tendo tração, ou seja, se ela está de fato escalando, se ela está crescendo, está validando e caminhando em direção ao sucesso aí da empresa. E por último, se tem margens, né? Quais são as margens da sua empresa? Tem um mercado potencial, boas margens, a empresa está crescendo e está bem defendida, é uma empresa com grande chance de conseguir um investidor, né? Aí o ciclo Lean, né, a gente pode pensar, né? Então, o primeiro passo, documente o plano A, identifique os maiores riscos, compreenda o problema do cliente, defina uma solução, valide essa solução qualitativamente e depois teste essa solução quantitativamente, que são esses dois passos. Problem Solution Fit, Product Market Fit, que são também do Ash Maruja. A gente está encerrando a palestra por aqui. Essas são algumas ferramentas online que vocês podem usar. A gente tem o Lean Launch Lab, que trabalha com Business Model Canvas, o Lean Stack, que vai trabalhar com Lean Canvas, e o Murally, que eu uso bastante por aqui, que é um espaço para a gente trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, um espaço de trabalho em grupo. Eu agradeço a todos vocês. Esse é o nosso curso que a gente está oferecendo lá no nossos inovadores. E tenham todos uma boa noite. Obrigado e até a próxima.